A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe vocês que têm acompanhado todos os dias a live devocional diário, Momento com Deus. Você que está entrando pela primeira vez nessa live e não sabe o que é um devocional, o devocional é um tempo que nós reservamos para termos um particular com Deus, meditarmos na sua palavra, orarmos. É um momento em que nós reservamos para estarmos a sós com Deus, meditando na sua palavra e orando. Isso significa um devocional. É muito importante o devocional, é muito importante tirarmos um tempo para meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz crescimento espiritual, traz vida para nós, vida espiritual, e a oração também nos fortalece. Muitos não tiram um tempo para fazer o devocional, e essa live é para incentivar aqueles que não fazem, para que façam, e os que já fazem, um convite para vocês, para se juntar a nós, nos unir, para juntos, todos os dias, fazermos o nosso devocional nesta live devocional diário, Momento com Deus. É todas as noites estou aqui realizando essa live, meditando na palavra de Deus e após a meditação, orando. O tema do nosso devocional de hoje é o orgulho. Vamos falar sobre esse tema, abordarmos o tema o orgulho. Para falarmos sobre esse tema, vamos meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus é inspirada para nos trazer conhecimento, porque ensinar significa conhecimento, porque o ensino nos leva ao aprendizado, a termos conhecimento de alguma coisa. Redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, porque através da palavra de Deus aprendemos a andarmos de forma que possamos obedecer a Deus. Aprendemos a andar em obediência diante de Deus. E para falar sobre o orgulho, o orgulho é um sentimento que Deus abomina, mas o orgulho, ele traz consequências que destrói, mata e derruba a seres humanos. A pessoa, quando nutre no coração, tem no coração esse sentimento chamado orgulho. O orgulho, ele sufoca e também destrói. É um
pecado para Deus é considerado um pecado. E esse pecado, com frequência, foi citado na Bíblia Sagrada. Nas Escrituras fala com frequência acerca do orgulho. Menciona sobre orgulho e também fala acerca de que Deus desagrada o orgulho, porque toda criatura que cai nesta armadilha é uma cilada, o orgulho. Os que caem nessa cilada chamada orgulho, essa pessoa não tem no coração o temor a Deus, está longe, está distante de Deus, porque o orgulho cega o entendimento do homem. Em várias áreas da vida, o homem fica cego, impede de entendê-lo, impede de entender, o homem impede de entender a outros que muitas vezes conversa, quer falar com ele, quer muitas vezes dialogar sobre o que está acontecendo, mas o orgulhoso, ele não aceita que o outro fale. Para ele, só ele tem razão. Por isso que o orgulho cega o entendimento dos seres humanos. O orgulho cega, não deixando a pessoa entender. Isso acontece no local de trabalho, acontece no lar, no meio de uma família, entre casais. Um sente o orgulho e fica cego, achando que o outro está errado, que o outro é culpado de tudo que acontece. Só culpa o outro. Fica cego, sem entendimento, não quer entender a outra pessoa, e também o orgulho impede de perdoar. O orgulho não deixa o ser humano perdoar. Cega o ser humano, não deixando que ele tenha entendimento, e também não o deixa perdoar. Aquele que tem esse sentimento chamado orgulho, ele torna-se escravo desse sentimento. Ele torna-se escravo porque ele passa a ser dominado por esse sentimento chamado orgulho. O primeiro pecado mencionado na Bíblia é o orgulho. De quem veio o orgulho? O anjo que Deus criou para que estivesse diante dele, na presença dele, quando ele quis ser mais do que Deus, isso aconteceu porque o orgulho entrou em seu coração. Ele quis ocupar o trono de Deus. Quando ele quis ocupar o trono de Deus, é porque o orgulho o havia dominado. Ele era um anjo de luz, um anjo mais belo do que os demais, mas para ele não era o suficiente Deus tê-lo criado para adorá-lo, para estar diante dele. Ele queria mais, ele queria o lugar de Deus, ele queria o trono de Deus, ele queria o domínio sobre tudo. E o que o fez querer o domínio de tudo? O orgulho. E o orgulho fez com que ele se contendesse no céu, e 1/3 dos anjos foram seduzidos por ele, acreditando em suas promessas. Eles foram seduzidos, influenciados por esse anjo que é
hoje Satanás. O orgulho leva o homem a agir de forma errada. O orgulho causa confusões, contendas. O orgulho causa mágoas, brigas, desentendimentos. Muitas discussões acontecem por causa do orgulho. Há casos em que as duas pessoas têm no coração esse sentimento chamado orgulho e uma não quer entender a outra, ouvir a outra, o lado da outra, não quer entender. O orgulho cega, não deixando entender. Uma não quer ouvir o que a outra está dizendo. O orgulho faz com que aquelas duas pessoas, quando ambas são orgulhosas, aquela pessoa, ela julga a certa. Ambas as pessoas se julgam certas quando o orgulho é das duas partes. Uma não ouve a outra porque ambas se julgam que estão corretas em suas decisões, em sua forma de ser, e isso causa brigas, discussões, contendas, inimizades. Quando o orgulho entra no coração do ser humano, só causa destruições. Satanás, ele lança esse sentimento terrível, porque ele foi o primeiro a ter esse sentimento maligno, que foi o orgulho, quando ele se rebelou contra Deus. E ele quer que o homem também esteja longe, distante de Deus, porque ele sabe que uma pessoa orgulhosa, ela não agrada a Deus. Esse sentimento chamado orgulho, ele não só destrói os outros, mas destrói a pessoa que nutre esse sentimento. Deus, ele não se agrada, ele abomina o orgulho. E o orgulho traz coisas tão terríveis. Vamos falar aqui, meditando na palavra de Deus, sobre o que a Bíblia fala acerca do orgulho. Muitas pessoas estão cegas pelo orgulho. Quando alguém é orgulhoso, para que vocês possam refletir junto comigo, vamos meditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Essa mensagem fala acerca do primeiro homem, Adão. Por causa do orgulho, não reconheceu o seu erro de ter comido o fruto proibido. E além disso, ele fez o que o ser humano muitas vezes costuma fazer quando erra. Arruma desculpas, culpando o outro, dizendo que o outro é culpado de ter feito alguma coisa. E Adão, ele culpou, dizendo que era Eva a culpada. O ser humano sempre arruma uma desculpa, tentando fugir de suas responsabilidades, atitudes erradas. Ele erra e coloca a culpa no outro, dizendo que o outro é o culpado. Isso se chama orgulho, não querer assumir o erro que cometeu. Mentir dizendo que é outro que cometeu aquele erro, sendo que foi ele, aquela pessoa que está acusando, mentindo, dizendo que é o outro, sendo que ele próprio, por orgulho,
ele não quer que outros saibam que ele errou, que ele falhou. Ele não assume o erro, não assume a sua falha. E isso significa orgulho. Esse sentimento terrível, um sentimento maligno. Podemos falar sobre orgulho lendo a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. Fala acerca de Naamã. Naamã era chefe do exército da Síria. Naamã era um general conhecido no exército da Síria, porque ele era um homem, um soldado valoroso do exército, braço direito do rei da Síria. Mas esse homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele era leproso, ele sofria de lepra. E quando Israel, é 2 Reis, capítulo 5, quando Israel invadiu, quando invadiram, melhor dizendo, invadiram Israel, os sírios invadiram Israel, eles levaram cativa uma menina do povo de Israel. Os sírios invadiram a Israel e levaram com eles cativa uma menina. E essa menina, quando foi levada para a Síria, ela se tornou serva da esposa de Naamã, que era chefe do exército da Síria. Aquela menina, ela se tornou serva da mulher de Naamã. Ela prestava serviços para a mulher de Naamã, trabalhava na casa do general da Síria chamado Naamã. E quando aquela menina, ela soube que Naamã era leproso, todos naquele lugar sabiam sobre a lepra de Naamã. E quando a menina soube, ela falou com a mulher de Naamã, se Naamã tivesse em Israel, ele seria curado daquela doença. Ela falou para a mulher de Naamã que ele poderia ser livre daquela doença através do profeta Eliseu, se o profeta orasse por ele. E a mulher de Naamã, o desejo dela, podemos entender que o desejo daquela mulher era vê-lo curado, que não era só o desejo de Naamã, mas da sua esposa também, de vê-lo livre daquela lepra. Podemos imaginar que um chefe do exército da Síria, um general, ele já tinha de todas as formas buscado a cura para a sua lepra, mas não havia conseguido. Mas quando sua mulher ouviu falar, a menina falar, a um profeta em Israel chamado Eliseu, se meu senhor Naamã lá estivesse, ele o curaria, ele ficaria curado, sarado da sua lepra. Quando Naamã chegou, sua mulher relatou a ele o que a menina havia dito, e Naamã foi até ao rei da Síria e disse para o rei, foi ao palácio e disse ao rei, a menina que foi trazida como cativa, que é serva da minha mulher, ela falou que em Israel eu posso obter a cura da lepra. E o rei da Síria escreveu uma carta endereçada ao rei de Israel, para que Naamã levasse ao rei e servos fossem com ele. E quando chegaram diante do rei, o rei leu a carta e ele disse
querendo arrumar ocasião contra mim, alguma coisa contra mim. E ele, diz a palavra do Senhor, ele disse, ele não poderia jamais curar Naamã. E quando o profeta Eliseu soube, ele disse, deixai que ele venha, para que saiba que há Deus em Israel. E diz a palavra de Deus que quando Naamã, ele foi junto com os soldados e servos que estavam com ele, se aproximaram da casa do profeta Eliseu. E lá mensageiros foram chamar o profeta, e o profeta Eliseu enviou seu servo Geazi com um recado para Naamã, para que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. E Naamã, quando ouviu isso, ele ficou furioso. Ele disse, pensei que ele viria, colocaria a mão sobre minha pele e restauraria o meu corpo, me curando da lepra. E ele disse, não vou mergulhar no Jordão. Entenda bem o orgulho de Naamã. Não vou mergulhar no Jordão. Há rios melhores do que esse rio, Abana, Farpar. E um dos servos disse a ele, se o profeta tivesse pedido mais do que ele está pedindo, algo maior, não teria feito? Por que não mergulhas 7 vezes no rio Jordão? Mas o orgulho não o permitia fazer algo que era tão simples, mergulhar no rio Jordão por 7 vezes. O orgulho que havia no coração daquele homem o estava impedindo de que recebesse o milagre. Ele havia deixado o lugar onde habitava, havia realizado uma longa viagem indo a Israel, mas não era capaz de mergulhar no Jordão porque o orgulho o impedia. E quando o seu servo disse, ele está pedindo algo que não é difícil. Se tivesse pedido algo difícil, faria. E disse a ele para que ele mergulhasse no Jordão por 7 vezes. Naamã estava negando, o orgulho que estava em seu coração o estava impedindo de receber o milagre. Mas quando ele deixou de lado aquele orgulho e decidiu mergulhar no Jordão, após o 7º mergulho, Naamã ficou completamente curado. A sua pele ficou como a pele de um bebê recém-nascido. Entenda bem, o orgulho impede de sermos abençoados por Deus. O orgulho leva o ser humano à destruição. O orgulho leva casais à separação, destruição de famílias. O orgulho leva amigos a brigarem, se desentenderem, a romperem a amizade. O orgulho, ele destrói a vida dos outros e também destrói aquele que tem no coração esse sentimento. Não é difícil ver que, por orgulho, um amigo acaba brigando com outro, se desentendendo. Não é difícil ouvir falar que um relacionamento acabou porque aquela pessoa era orgulhosa, é orgulhosa, e o orgulho fez com que seu relacionamento fosse rompido. O orgulho causa
destruição terrível e as consequências causadas pelo orgulho. Riscos de ter no coração esse sentimento chamado orgulho. O risco é de se destruir. O orgulho também acaba com a vida espiritual, afasta o homem de Deus. Porque uma pessoa orgulhosa, Deus, ele não se agrada desse sentimento chamado orgulho, que é um sentimento carnal, um sentimento maligno. A pessoa orgulhosa, ela perde totalmente o equilíbrio. A pessoa orgulhosa, o orgulho a cega. Nós podemos entender acerca do orgulho que leva o orgulhoso a ter muitas perdas. Leva também o orgulhoso, com seu orgulho, a atingir muitas pessoas, a atingir os que estão à sua volta e até pessoas que aquela pessoa ama. Por causa do orgulho, ela acaba magoando, acaba muitas vezes destruindo com uma amizade. Vamos falar um pouco mais acerca desse sentimento chamado orgulho. Lendo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9, que diz: e como Jesus, a nossa resposta, como foi de Jesus, a resposta dele para Satanás, tem que ser sempre: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós temos que expulsar, repreender, não aceitar esse sentimento maligno, horrível, destrutível em nossas vidas, porque o orgulho destrói. Vamos ler na palavra de Deus, ainda aqui na palavra do Senhor. Vamos ler acerca do orgulho. Hoje no nosso devocional diário, você que está entrando aí agora, o tema é o orgulho. Vamos aqui na palavra do Senhor. Dentro da palavra de Deus, você que está com a sua Bíblia, acompanhe. Já foram citados capítulos e versículos da palavra de Deus que fala acerca do orgulho, acerca das consequências de ser orgulhoso, as consequências para o orgulhoso e também para aquela pessoa que é vítima do orgulho. A palavra de Deus nos fala acerca do orgulho também, que ele gera conflitos. O orgulho gera conflitos, que quer dizer brigas, e conflitos também
na mente da própria pessoa que tem esse sentimento chamado o orgulho. O orgulho é uma obra da carne, não vem de Deus, não é do Espírito Santo de Deus. Porque do Espírito, a obra do Espírito é o amor, a obra do Espírito é a temperança, do Espírito vem a humildade, mas o orgulho é um sentimento que não vem do Senhor. Conhecendo a si mesmo. Muitos agem de uma forma orgulhosa e culpa muitas vezes o outro, dizendo, no caso de relacionamento, dizendo que a outra pessoa é orgulhosa, sendo que essa pessoa que está acusando a outra não está disposta a perdoar, não está disposta a reconhecer que ambos falharam, ambos erraram. A situação em que ambos estão errados, ambos precisam se perdoar, reconhecendo que erraram. Mas o orgulho cega tanto o ser humano que acaba não enxergando que ele também foi errado em suas atitudes. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O sábio ensina nesse provérbio, é uma lição muito importante para nós. Quando a destruição percorre a terra, ela lança sua sombra na forma de orgulho. Antes de vir uma ruína, primeiro entra o orgulho no coração do ser humano. E esse orgulho é que causa a ruína, esse orgulho que causa a destruição. Observe o que Deus, a forma que Deus, ele se dirige, descrevendo, quando Deus, ele fala em sua palavra, quando ele falou sobre o pecado cometido por Adão, quando ele falou do erro cometido por Adão, ele disse: a mulher que tu me deste. Naquele momento ele acusou a Eva, não reconhecendo que ele também havia errado. E isso é desde o início, acontece isso. Desde o primeiro homem acontece isso. O ser humano não reconhecer que também errou, também falhou, não foi só o outro. E muitas vezes há desentendimentos no lar, na família, quando o ser humano só acusa, dizendo que o outro é culpado, dizendo que o outro é errado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, são vários versículos, mas vocês irão abrir a sua Bíblia em alguns versículos para que vocês possam acompanhar.
Os outros versículos ficarão aí gravados nessa live. Depois você pode repetir e acompanhar também os outros versículos da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios, capítulo 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Deus odeia o orgulho. O orgulho é algo maligno. O orgulho ele traz destruição e também queda. Antes de vir a queda, vem o orgulho. Todo aquele que nutre esse sentimento chamado orgulho, ele acaba se destruindo e, infelizmente, destruindo outras vidas também. Para encerrarmos a nossa meditação sobre esse tema, o orgulho, quero deixar para vocês a palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos do homem. É Deus quem julga. E se o homem tem um sentimento orgulhoso, Deus diz bem claro na sua palavra que Ele não se agrada do orgulho. E Deus é Ele quem julgará os orgulhosos. E o Senhor, Ele diz também na sua palavra que antes de vir uma destruição, primeiro vem o orgulho. Deixe de lado esse sentimento maligno, esse sentimento terrível que só acabará te destruindo e destruindo também aquelas pessoas que você ama, destruindo aquelas pessoas que te amam, seja dentro do seu lar, na sua família, seja no relacionamento conjugal, todo relacionamento afetivo. Não deixe que o orgulho venha destruir esse relacionamento, essa união no meio da sua família, entre você e a sua família. Não deixe que o orgulho destrua esse relacionamento, acabe com esse sentimento, acabe com essa amizade. Mas que você possa fugir desse sentimento maligno chamado orgulho. Porque por trás do orgulho está a violência, está a destruição. Por trás do orgulho estão muitas coisas terríveis que só levará o homem a grandes destruições. O orgulho traz consequências terríveis para a vida do homem. E o Senhor, Ele está dizendo ainda que Ele, Deus, Ele abomina o orgulho. Vamos agora clamar a Deus, vamos pedir a Deus que através do seu Espírito Santo o Senhor possa fazer com que em nós sejam produzidos frutos do Espírito e não para não darmos lugar às obras da carne, porque o orgulho é um sentimento da carne, ele faz parte das obras da carne. E isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo venha controlar a nossa vida,
porque se formos controlados pelo Espírito Santo de Deus, em nós não haverá no nosso coração lugar para o orgulho, sabendo nós que isso não agrada ao Senhor, não daremos lugar a esse sentimento maligno, esse sentimento terrível que leva à violência, a destruições. Vamos agora buscarmos ao Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse tema que meditamos acerca, meu Deus, do orgulho. Meu Deus, é um sentimento terrível. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor abomina o orgulho. E foi esse sentimento chamado orgulho que aquele anjo, que antes era o anjo de luz, mas quis ser mais do que o Senhor, quis ocupar o teu trono e se rebelou, Deus, contra ti. Antes de que ele se rebelasse, entrou no seu coração o orgulho. E o orgulho traz destruições terríveis. O orgulho traz morte, violência. O orgulhoso, ele acaba agindo com violência contra outras pessoas, acaba magoando, acaba destruindo sentimentos. Ó Deus, o orgulhoso, acaba, Deus, através do seu orgulho, rompendo com amizades, relacionamentos, destruindo os outros e a si próprio. Espírito Santo de Deus, a tua palavra fala, meu Deus, acerca dos frutos do Espírito. Ó Deus, que em nós estejam os frutos do Espírito, sejam produzidos os frutos do Espírito, e que o Senhor faça com que o teu Espírito Santo venha nos controlar, para que nós não venhamos a praticarmos as obras da carne, darmos lugar às obras da carne. E o orgulho é uma das obras da carne que é terrível e que destrói. Mas que o teu Espírito Santo tire esse sentimento de orgulho desse coração, que esse sentimento que tem deixado essa pessoa cega. Muitos estão cegos por esse sentimento chamado orgulho. Estão sendo destruídos e destruindo a outros e não estão enxergando. Quantos que por causa do orgulho, ó Deus Santo, no meio da família, um não conversa mais com o outro, porque sempre um acusa o outro, dizendo sempre que o outro é errado. O orgulhoso sempre, ele quer apontar o erro dos outros, não enxergando, não reconhecendo o seu próprio erro. O orgulhoso, ele quer sempre apontar os outros e não quer enxergar, reconhecer a sua falha. Mas que o teu Espírito Santo venha nos controlar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que quando uma vida é controlada pelo Senhor, não existe orgulho, não existe sentimentos malignos, as obras da carne, porque essa pessoa não dá lugar às obras da carne. Essa pessoa, Deus, que ainda não tirou do coração esse sentimento chamado orgulho, não consegue tirar o orgulho do seu coração, mas ela está pedindo para o Senhor mudá-la, para o Senhor transformá-la, porque ela já perdeu muito por causa do seu orgulho. É no trabalho, ó Deus Santo, Deus de poder, tantas oportunidades em sua vida por causa desse sentimento chamado orgulho. Já rompeu relacionamentos, já magoou pessoas que amava, já perdeu amizades, ó Deus Santo, e no meio da família está havendo desentendimentos por causa do seu orgulho, mas que o Senhor venha trabalhar nesse coração e ajudar essa pessoa que agora pede, que não quer continuar com esse sentimento em seu coração, porque acima de tudo isso desagrada a ti, Senhor. E essa pessoa está pedindo que o Senhor, através do teu Espírito Santo, a transforme, que o Senhor faça uma mudança na sua vida, no seu coração, tirando esse orgulho.
Ó Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a dirigir essa vida, a controlar essa vida e fazer uma grande mudança, uma obra de transformação pelo poder, ó Deus, do teu Espírito Santo, não deixando que essa pessoa continue, ó Deus, com as atitudes que vem tendo. Meu Deus, não permitindo que essa pessoa continue com o seu orgulho, destruindo a si mesma e destruindo os que estão à sua volta. Ó Espírito Santo, realiza uma grande obra em cada coração, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe. Logo mais às 3 da madrugada será a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha, a poderosa campanha, a unção que despedaça o jugo. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Finalmente!